Na alegria da ressurreição do Senhor que estamos vivendo, nesta semana dentro do ano litúrgico, nós queremos dar continuidade ao estudo do livro dos Números e, mais uma vez, queremos acolher aqui no nosso programa o Padre Cláudio, que vem nos ajudar a entender as páginas deste livro. Bem-vindo, Padre Cláudio, mais uma vez. Muito obrigado. É uma alegria tê-lo aqui. Obrigado a todos. Boa Páscoa. Feliz Páscoa a você também, tá? Coisa boa. Com alegria. Padre, a gente vai começar a estudar aí a primeira parte. O senhor já fez, né, na semana passada, um pequeno resumo das 3 partes que nós temos aí no livro dos Números. E hoje nós queremos nos dedicar a esta primeira parte. E para a gente começar aqui a nossa conversa, eu queria retomar aquele tema do recenseamento que nós vamos encontrar aí no livro dos Números. E por que Javé, então, toma os levitas em troca dos primogênitos israelitas? O que isso significa dentro deste livro? Bem, existia uma lei em Israel que todo primogênito ele deveria ser oferecido ao Senhor. Então, oferecer ao Senhor queria dizer, antigamente nas outras regiões, não na terra de Israel, era sacrificar o primogênito. Israel jamais tomou essa atitude, né? Mas consagrava os primogênitos, né? Nós temos, por exemplo, Jesus que vai ao templo e é consagrado, Samuel que vai ao templo e é consagrado e fica no templo. Mas num determinado momento da caminhada, Javé instaura de que os primogênitos nascidos serão substituídos pelos levitas, porque os levitas não terão uma tribo própria, eles estarão misturados com as outras tribos. A grande ideia, né, do livro do Levítico, quando fala muito sobre os levitas e os sacerdotes, é realmente um povo sacerdotal. É isso que o livro tem como, vamos dizer, como escopo, como objetivo, demonstrar um povo realmente sacerdotal. Não que todos sejam sacerdotes, mas é no sentido de que todos devem servir ao Senhor. Então, essa substituição se dá dentro da lei da substituição dos próprios primogênitos que eram consagrados ao Senhor. E com certeza a gente também não quer deixar o nosso primogênito ir embora. Então os levitas também faziam esse trabalho, né? Eles substituíam os primogênitos que deveriam ser consagrados unicamente ao Senhor. E vejam, os levitas são destinados unicamente ao Senhor. Então, dentro dessa espiritualidade é que o povo de Israel, né, fez a sua jornada. Dentro aí desta primeira parte vai aparecendo alguns nomes. Os nazireus, o que é isto? Isso, os nazireus são os consagrados, né? Então a pessoa podia fazer um voto de consagração durante um tempo. Por exemplo, para ficar mais claro para nós, lá no capítulo 1 de São Lucas, quando fala que João Batista, o anúncio de João Batista, ele não beberá nenhum vinho e nenhuma bebida embriagante. Então essa era uma das características dos nazireus. Não, né, abster-se, aliás, de qualquer bebida, né, alcoólica e também não raspar os cabelos, em sinal de consagração. Obviamente, se ia primeiro ao templo, né, o sacerdote recebia da pessoa o voto e a partir daquele momento a pessoa não cortava mais os seus cabelos. Se tinha muito essa ideia de que os cabelos traziam uma certa força, uma certa virilidade. Vamos lembrar, por exemplo, de Sansão, né? Quando corta os cabelos de Sansão, ele perde a sua força, né? E se faz de tudo para que ele possa perder a sua cabeleira.
né? Então, esse voto, ele não era feito de forma perpétua, mas ele era feito de forma temporária. Está no capítulo 6, é interessante ler. É uma forma também, claro que a gente não faz isso hoje desta forma, mas o que é importante nesta parte do livro? É importante que desde os inícios de Israel existiam pessoas que se consagravam de tempos em tempos unicamente a Deus nosso Senhor. Então aqui estava uma espiritualidade que muita gente vivia. Muita gente ia ao templo e dizia ao sacerdote: eu gostaria de fazer o meu voto de nazireato, para me consagrar durante um tempo específico somente à causa do Senhor. Hoje ainda tem essa realidade? Existem alguns que ainda seguindo esses Hoje princípios? nós não temos mais essa realidade dentro das novas configurações, né, do judaísmo. Mas o judaísmo mais ortodoxo, vamos dizer assim, o ultra-ortodoxo, conserva muitas tradições veterotestamentárias ao pé da letra, sobretudo as leis de pureza. Então não se pode tocar em certas coisas que são profanas, por exemplo. Não se pode tocar num cadáver, não se pode, por exemplo, no sábado fazer qualquer trabalho, mínimo que seja, né? Até é interessante que uma vez eu cheguei em Israel, existe um elevador, né? Até aqui é um pouco, talvez aqui um parênteses que talvez nem seja tão importante. Cheguei lá, existia um elevador, era um elevador para o Shabat, para o sábado, aonde os fariseus, ou seja, enfim, os rabinos, ou aqui o judaísmo rabínico, eles vão somente com um elevador no sábado, com esse elevador, aonde eles somente dizem andar sétimo, e o elevador então sobe sem precisar então pressionar o botão ali, para dizer: não há trabalho no Shabat, né? Então eles são muito piedosos e muito cuidadosos em relação à lei e, sobretudo, às leis da pureza e também as leis relativas a guardar o sábado. Isso é muito presente. É uma espiritualidade que choca quando nós chegamos, quando temos contato com o judaísmo mais ortodoxo. Mas no fundo a gente percebe de que de fato eles têm uma boa intenção. Talvez Jesus os tenha criticado em alguns momentos, pelo exagero em certas coisas e por dar muita importância a um certo ritualismo. Mas é certo que os fariseus, como a gente pode perceber, no processo de Jesus, eles não estão presentes. Quem está presente são os saduceus e os doutores da lei. Os fariseus não estarão presentes. E Jesus nunca diz a um fariseu: olha, deixe de ser fariseu. Não, Jesus nunca diz isso. Ele diz algumas coisas dos quais eles têm que tomar atenção, sobretudo o amor fraterno, a solidariedade, mas não deixa de valorizar a espiritualidade e a dedicação que eles têm a Deus e às coisas sagradas. Diante dessas questões, também aparece a questão da nuvem, sobre o tabernáculo, que vai guiando aí os israelitas. Sim. O que é esta nuvem? O que quer dizer a presença desta nuvem que caminha com o povo? Sim, esta nuvem nós já encontramos no livro do Êxodo, Então, a nuvem é esse símbolo, que está presente no Pentateuco, em que o povo deixa-se guiar. Deixa-se guiar por quem? Por Javé. É Javé que está presente na nuvem. Por que o simbolismo da nuvem? Quando a gente olha uma nuvem, a gente não enxerga o que está além dela. E a gente não enxerga nem mesmo o que está no meio dela. E ela permanece aquele mistério, do qual quando a gente a olha. E é desta forma que Israel quis representar a presença de Deus. Porque para o mundo israelita, a Deus não se vê, A Deus nós não temos contato face a face. Somente Moisés teve esse privilégio de falar com Deus face a face. Nenhum israelita era permitido.
Então a nuvem era o símbolo do grande mistério de Deus que guia o povo à terra da promessa. Vejamos o Sinai, o deserto, o grande deserto. Imaginemos se Deus não guiasse esse povo aonde eles poderiam ir, enfim, talvez nunca chegariam à terra da promessa. E aqui que está a providência divina, o tema da providência de Deus, ou seja, que Deus é fiel e aquilo que Ele prometeu ao povo que estava no Egito, de que retomaria a promessa feita a Abraão de uma terra e de uma descendência, vai se cumprir porque Deus acompanhará o povo durante todo o deserto, todos os seus passos até a terra da promessa. Que bom, Padre Cláudio, a gente vai continuar estudando este livro e semana passada a gente deixou uma tarefa aí para a turma, ler os 10 primeiros capítulos e agora eles vão ter que ler quais capítulos? Agora é do 11 ao 20. Do 11 ao 20, mais 10 capítulos para que a gente possa crescer ainda mais no conhecimento do livro. Mesmo. Padre Cláudio, o tempo passa muito rápido, Verdade. A conversa é boa, mas a gente tem que guardar um pouquinho para a próxima semana. Muito obrigado. Obrigado a você, obrigado a todos, um grande abraço a todos vocês. E por isso agora queremos agradecer a Deus. Agradecer a Deus por tantas coisas que Ele tem colocado em nossas vidas. E por isso queremos rezar. Mãe Aparecida, vós gerastes Jesus que iniciou o reino celeste, o paraíso, aqui na terra, pois passou fazendo bem. Ajudai-nos a lutar por este sonho do Pai, que é estender e oferecer este reino a toda a humanidade. Amém. E agora caminhando ao encontro de nossa querida mãe, a mulher que soube viver a palavra de Deus, queremos pedir a ela que nos abençoe, nos proteja e interceda sempre junto ao seu Filho, para que ele alcance do Pai as mais copiosas bênçãos em favor de todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz Páscoa e até o nosso próximo encontro.